Bom, agora vamos falar sobre suas alocações, Reynolds disse a Leilin. De acordo com Wade, você tem um talento e habilidade incríveis no Pioneering. Não podemos permitir que tal talento seja negligenciado. Após algumas considerações, estamos preparados para organizá-lo na equipe da Pioneering. Você tem alguma objeção? Eu não poderia desejar nada melhor. Leilin sorriu. Como havia equipes de Pioners, deveria haver outras equipes de alquimia, equipes de batalha e muito mais. Leilin só queria entrar na organização para obter um salário e reunir alguns recursos. Ele definitivamente não estaria disposto a arriscar sua vida lutando batalhas por eles. Quanto a poder ingressar na equipe da Pioneering, os requisitos devem estar relacionados ao Pioneering, no qual ele se especializou. Parecia que intencionalmente ter exposto sua habilidade inata e força de antes o ajudou em sua promoção. Bem, Wade, leve Leilin ao Descartes da equipe Pioneering e depois volte. Em relação ao incidente da chama da flor da lua, eu acho que há maneiras melhores de lidar com isso. Sim, professor Wade fez uma reverência e levou Leilin embora com ele. O que você acha? Meu tutor é uma boa pessoa, certo? Wade perguntou a Leilin com um sentimento de orgulho e ostentação. Estando na frente de Leilin, que agora era um camarada companheiro, ele estava visivelmente muito mais relaxado. Ele é um sábio e amável desta vez. Naturalmente, Leilin não cantaria uma música diferente. Ah, todo mundo diz isso. Venha, deixe-me trazê-lo para a equipe Pioneering. Descartes, ali, é excessivamente conservador, mas ainda cultiva com atenção jovens mágicos verdadeiramente talentosos. Wade divulgou um pouco da informação sem pensar muito. No final do turno, um mágico em vez de Snegra surgiu. Este mágico exalava uma aura assassina distorcida e arrepiante, com leves uivos de espíritos vingativos, fazendo com que Leilin se sentisse sensível. A coisa mais atraente sobre esse mago era seu terceiro olho vertical no meio da testa. O olho vertical estava sempre aberto e o aluno era escuro como breu. Parecia não ter sentimento ou sensação, fazendo com que alguém não parasse de tremer. Wade, este novo mago não parece ser muito educado, ó magos de três olhos, disse friamente. Uma força espiritual gelada atacou imediatamente Leilin. Leilin foi pego de surpresa e imediatamente reuniu sua força espiritual para defender. Bolhas finas de ar na atmosfera começaram a estourar. No momento em que suas forças espirituais se encontraram, Leilin pôde sentir que a força espiritual de seu oponente continha uma forte aura de sangue fresco. Esse tipo de odor era tão denso que Leilin quase sufocou, pois não conseguiu dissipá-lo. E, além disso, o nível de conversão de essência elementar de seu oponente superava em muito de magos elementares convertidos em semi-tímido. A força espiritual de Leilin entrou em colapso sob o ataque de seu oponente. Como se uma marreta tivesse esmagado o peito de Leilin, ele deu 2 passos para trás e seu rosto ficou branco. O mago de 3 olhos olhou desconcertado para Leilin. Sua força espiritual não é ruim, mas é uma pena que ainda seja insuficiente. Posteriormente, ele não deu outra olhada em Leilin e passou por eles. Parecia que o mago estava tentando se mostrar e demonstrar sua coragem. Você está bem? Wade parecia um pouco preocupado por Leilin. Não tem problema, minha força espiritual está um pouco abalada. Alguns dias de descanso são tudo o que preciso para melhorar. Leilin olhou na direção do mago de 3 olhos ao sair. Quem é ele? Ele é Lord Kaiser, um mago pessoalmente criado pelo Force Azonsgarden com força de luta valente. Ele está no comando da equipe de caça e é o nosso vice-comandante. Wade olhou para Leilin com um sorriso amargo nos lábios. O Sr. César acredita que magos estrangeiros só irão danificar a unidade do Force Azonsgarden, e acredita que o recrutamento de novos mágicos deveria ser banido. Como se temesse que Leilin se preocupasse, acrescentou, é claro que meu professor, Lord Reynolds,
não concorda com seu ponto de vista. Além disso, meu professor foi um dos pioneiros dessa organização. No momento, as altas autoridades do Force Azons Garden ainda são a favor do recrutamento de novos mágicos. Chefe da equipe de caça, Leilin olhou na direção de Lord César e um raio de luz brilhou de seus olhos. Aiship, calcule a força do adversário, baseado na força espiritual emitida pelo oponente. A força do alvo é estimada, posto um magus com força de pico, conversão de essência elementar acima de 80%, com esse tipo de força, tem uma semelhança com o mais velho da família Lilitheu. Pela aparência, se eu estivesse emparelhado para lutar contra ele, eu teria pouca chance de ganhar. Toneladas de ideias complicadas estavam girando na mente de Leilin. Tudo bem, deixe-me levá-lo para a equipe Pioneering. Wade rapidamente mudou o assunto, e Leilin seguiu atrás de Wade sem comentar. Ao longo do caminho, Wade tentou ao máximo falar sobre outros assuntos, esperando que Leilin se esquecesse da infelicidade de antes. Embora ambos soubessem que era impossível, Leilin ainda agia como se estivesse ouvindo atentamente. Depois de se tornar parte da nossa equipe, você pode morar aqui permanentemente em uma casa de graça. No entanto, a vida aqui é muito monótona, apenas realizamos experimentos após experimentos. Por isso, muitos magos gostam de ter moradia na cidade sem noite, para que possam passar férias de vez em quando. Wade respondeu responsavelmente a Leilin o que esperar. Depois de atravessar vários garfos na estrada, chegaram a uma ponte de pedra que atravessava o ar através de um penhasco saliente que levava a um jardim botânico. O piso aqui era feito de metal, e o ambiente era de um branco limpo, causando o equívoco de retornar ao seu laboratório de sua vida passada. Nos dois lados da estrada, havia também vidro transparente. Atrás do vidro havia placas de Petri, nas quais vários tipos de plantas exóticas haviam sido plantadas. Caminhando a grama da terra, flores gigantes do alimento, caravideiras. Com apenas uma varredura ocasional de seus olhos, Leilin encontrou inúmeras plantas preciosas. Alguns eram ingredientes importantes para o cultivo da força espiritual, mas é claro que só eram eficazes para os acólitos. Qualquer recruta recém-recrutado, magos, ficaria espantado com todas essas coisas, mas Leilin tinha visto os grandes jardins de Iland Magus Serrum que ele cultivara pessoalmente, e todas essas plantas não eram nada comparadas ao que ele havia visto antes. No entanto, uma expressão chocada ainda brilhou em seu rosto. Chegamos. Esta é a sede da Pioneering. Wade trouxe Leilin pelo jardim e chegou na frente de duas enormes estátuas de pedra que pareciam monstros. Sem a estátua começou a falar. Diga a Descartes que trouxe alguém aqui para ele. E também, não faça piadas para se divertir. Se isso acontecer novamente, direi aos professores para mudarem todos os sistemas de vigilância nesta instalação. Você deveria saber que eu tenho esse poder. Wade berrou para a estátua. Como se soubesse que Wade não estava brincando, o enorme monstro da estátua de pedra riu antes de sair do caminho. Estas duas estátuas parecem ter sido fabricadas defeituosamente. O Criador erroneamente colocou alguns espíritos maliciosos nas estátuas. Apenas ignore-os. Wade trouxe Leilin, então disse a Leilin. Espíritos maliciosos. Leilin olhou fixamente, enquanto recordava imediatamente um relato escrito de um manual ilustrado. Aqueles que se parecem com goblins e provocam as pessoas por seu próprio prazer. Esses espíritos. Isso é realmente, merece nossa simpatia. Para ser honesto, também tenho alguma simpatia por mim. Enquanto Leilin falava, um túnel atrás da estátua de pedra foi aberto, revelando que parecia ser uma estrutura de um auditório gigantesco. Havia um enorme lustre de ouro suspenso no teto do auditório. Havia muitas velas gigantes nela, iluminando o auditório. No auditório, havia numerosas mesas brancas de bétula, com todos os tipos de iguarias espalhadas por cima.
Havia apenas alguns magos e eles estavam sentados longe um do outro. Apenas alguns deles pareciam ter o melhor relacionamento juntos para conversar. A voz de antes pertencia a um mago de meia-idade na plataforma. Aqui, deixe-me apresentar a você, este é Lord Descartes, o chefe da equipe Potioneering. Ele é um mago no pico do rank 1 e prestes a chegar ao rank 2. Wade sorriu ao saudar Descartes e depois disse a Leilin. Senhor Descartes. Leilin rapidamente se curvou. Ei, eu conheço você. Eu vi o clipe de você se preparando o remédio. Sua técnica foi realmente admirável. De agora em diante, seremos colegas. Todos, por favor, façam um brinde ao nosso mais novo camarada. Descartes estalou os dedos e 2 xícaras cheias de hidromel voaram na frente dele e de Leilin. Cheers! Todos os mágicos presentes levantaram suas taças. Obrigado! Leilin pegou o copo. O teor alcoólico do hidromel não era alto e tinha gosto de licor doce. Seu sabor era agradável. Bem, desde que enviei Leilin para cá, vou me despedir. Wade bebeu seu vinho de uma só vez. Minha querida professora ainda está esperando. Desde que você ainda tem algo para atender, não vou atrasar mais nada. Leilin, vem. Sente-se aqui. Enquanto Descartes falava, os acólitos a seu lado imediatamente arrumavam uma nova mesa comprida. Inúmeros tipos de iguarias e frutas foram continuamente trazidos à mesa, acumulando-se rapidamente sobre a mesa. Leilin inclinou-se ligeiramente e chegou ao seu lugar. Somente nessa época ele teve a chance de avaliar a Descartes, o formidável líder da equipe Potioneering. Descartes usava vestes brancas, nas quais desenhos de plantas verdes tinham sido bordados. A forma de seu rosto era comum, e na testa havia uma faixa verde escura, fazendo-o parecer extremamente indolente. Ao redor de Leilin, havia também alguns criados, que estavam vestidos de forma glamurosa. Da aura que emitiam, eram acólitos de nível 3 de famílias nobres. Ele deu uma olhada ao redor. Somente nesse auditório havia pelo menos 30 magos oficiais e inúmeros acólitos. Esta foi apenas uma equipe Potioneering. Em termos de força global, já havia superado a Abyssal Moon Forest Academy. O banquete durou cerca de 1h30. Depois que a maioria dos magos terminou de comer, os acólitos trouxeram bebidas de cores diferentes. A atmosfera no auditório lentamente se aproximou, parecendo as festas do chá que Leilin tinha assistido em sua vida passada. Bem, esta refeição e a cerimônia de boas-vindas acabaram. Vamos discutir a alocação de trabalho agora. Descartes falou na plataforma, sua voz ressoando nos ouvidos de todos os mágicos presentes. Ao ouvir isso, os magos largaram suas xícaras. Elmo. Como está o progresso da poção de força do dragão gigante? Uma magista feminina voluptuosa se levantou. Eu estou com cerca de 70% feito com a dedução da fórmula, e atualmente estou presa em alguns pontos cruciais. Estou me candidatando para a 3ª centrífuga e suprimentos do 5º jardim. Boa! Após o término do banquete, enviei um formulário de inscrição. Descartes concordou com a cabeça.